Fala galera do Volume 11, mais um episódio aqui, dessa vez com uma banda, um trio incrível que faz um som super original e também bem produzido. E é um prazer poder estar conversando com todos vocês, esse papo aqui vai render bastante. Eu tenho uma boa ideia de quem é a banda Berilo, de o que esperar de vocês, mas para quem não conhece, se apresentem aí, contem um pouquinho da banda. E aí gente, nós somos a Berilo, nós somos uma banda uberlandense, a gente lançou nosso primeiro single, depois lançamos The End, nosso primeiro EP chama Inner Space, tá por aí em todas as plataformas digitais, e é isso aí, nós somos mineiros. Então temos a Isa Pimenta, temos o batera, o Cláudio Rocha e o guitarrista Paulo Machado. Só uma pergunta que vem à minha cabeça imediatamente, quem é o baixista da banda? Não tem baixo essa banda? Nossa, foi uma aventura. A gente, no início, tinha, né, um baixista fixo na banda, mas a gente se separou, a gente seguiu o caminho separado. E desde então a gente resolveu continuar a banda, mesmo o núcleo da banda como trio. Tanto é que quando a gente foi gravar o nosso EP, a gente contratou um baixista. Hoje a gente tem um baixista que toca com a gente, que é o Henrique, mas a banda nossa, o trio, somos nós. Legal. E vocês não sentiram uma falta, assim, de, por exemplo, na hora da gravação, vamos ter que colocar um baixo, só que o nosso baixista não tá mais com a gente tá tendo que chamar um cara que, ele é oficialmente da banda, como é que fica essa relação de um trio, de certa forma, e que eventualmente precisa de um baixo? Quando a gente foi gravar o nosso EP, a gente conhecia o Henrique há pouquíssimo tempo. E a gente foi muito bem servido lá, porque o Cocó gravou pra gente, que é um cara, assim, sem base de foda, né? Então a gente foi muito bem servido. O Henrique hoje serve a gente super bem também. Inclusive, se a gente estivesse fazendo show, ele estaria arrasando com a gente. E agora a pergunta pros dois homens, como é que vocês lidam com essa vocalista que é meio biruta aí? Não sei se na vida real ela é assim, mas a identidade visual da banda é mais ou menos isso. Em The End ela tá amarrada, em Satellite, checklist de loucura. É fácil, é difícil, é bom? Quais são os mix de emoções aí? Cara, eu acho que todo mundo na banda é difícil de relacionar, na verdade. Nas nossas próprias reuniões a gente considera isso uma forma positiva de lidar com o processo, porque tá todo mundo tentando acertar. É muito melhor a gente ter embate de opiniões do que nunca ter embate. Eu sou difícil também, cara. Tem vezes que eu empago aqui e o pau quebra, sabe? A banda, ela é tipo, a galera fala assim, um casamento, então querendo ou não, as personalidades têm que se dar bem. Como é que é essa relação, assim, de vocês como banda, sabe? Então, a gente tem aprendido muito a usar o que cada um tem da sua personalidade a favor da banda, sabe? Então a gente aprendeu a trabalhar desse jeito. Mas até que a gente aprendeu a trabalhar desse jeito, deu um pau. Entendi. Deu um pau, porque todo casamento tem briga, né? Mas então a gente está num constante processo de aprendizagem a lidar uns com os outros, porque a gente é muito diferente. Eu acho que isso é uma das partes boas, sobre lidar com pessoas e eventualmente sair um som, todo mundo tem que trabalhar junto pra produzir, porque se todo mundo pensasse igual, você não ia se sentir empolgado pra tocar algo novo. Agora eu quero falar especificamente sobre o Inner Space, que é incrível, assim, que tem tantas músicas marcantes. The End tem aquele clipe fantástico, nossa, super criativo. E também a Satellite, assim, por ser um EP e também eu imagino que tenha tido uma ótima pré-produção, eu consigo ver propósito, assim, em todas as músicas. Até porque muitas vezes, antigamente, a galera ia lançar álbum e tinha sempre aquelas que iam encher um espacinho ali, que porque, tá precisando completar a duração do álbum. Então, conta um pouco, assim, dessa experiência de ter gravado. Como é que foi selecionar as músicas e organizar elas dentro de um EP? Bom, tudo começou assim, a gente começou a compor as músicas e a gente viu que a gente estava inclinando para falar de estágios da vida, coisas que a gente estava passando, de estágios de emoção que a gente estava passando. E aí o Vini estava aqui em Uberlândia e chamou a gente para uma reunião, queria conversar com a gente e ele falou, olha, eu tô num estúdio muito legal lá em SP, queria levar vocês pra gente gravar uma coisa, né, gravar. Então assim, os planetas se alinharam muito,
sabe? A gente tava começando a compor coisas que a gente gostava, sabe? Que a gente achava que tinha potencial. E o Vini apareceu, assim, como uma luva, e a gente falou, nossa, ó o universo, né? Querendo que a gente grave um disco autoral. E aí a gente marcou e a gente começou a seleção de músicas. A gente tinha, se não me engano, 9 músicas, 9 guias que a gente considerava que tinha potencial. Então, tipo assim, a possibilidade de fazer um álbum existia, só que vocês optaram pelo EP. Existia. Mas aí, você sabe, banda independente como é que é. A gente é tudo quebrado, então a gente teve que gravar menos faixas. Aí a gente resolveu começar com 5 faixas mesmo. E aí a gente pegou essas músicas todas e a gente percebeu que o nosso álbum estava falando de um processo de mudança muito grande. Entendi. E que a gente estava falando, cada música era um estágio dessa mudança. Você querer muito mudar, e aí você, de fato, tomar uma decisão, aí você arrepender, aí depois você se sentir muito bem, e no final você se equilibrar, assim, você deixar toda essa emoção entrar em equilíbrio. E aí a gente selecionou dessas 9 músicas, 5 que contavam essa história melhor, assim, que a gente tinha mais de uma música para falar de cada coisa. E começamos a pré-produzir elas aqui no nosso home studio, a gente sempre falando com o Vini, sempre mandando coisa pra ele, a gente sempre tocando essa ideia desde sempre. Então, acho que a gente ficou mais ou menos um mês pré-produzindo essas músicas, não foi? A gente deve ter ficado umas 6 semanas fazendo essa pré-produção, que a gente chegava no estúdio todos os dias, ficava enfornado aqui todos os dias. E aí saiu, a gente mandou a pro Vini, ele gostou, e aí a gente foi gravar. Legal. Então você diria que talvez seria um álbum conceitual, por você estar contando uma mudança? Sim. Um álbum conceitual por acidente. Ah, tá, entendi. A gente não fez pensando nisso. A gente olhou as músicas e falou, nossa, é um álbum conceitual. Aconteceu. A identidade da banda, vocês sentem que esse EP foi a berilo, assim, na época, e aí vocês têm que carregar essa identidade, assim, por um tempo, ou vocês sentem que tá sempre mudando? O quão próximo vocês se sentem ao EP em geral? Porque muitas vezes, quando a gente vai fazer alguns projetos, assim que lançou, beleza, a gente gosta bastante, mas, nossa, eu devia ter feito isso diferente, ou até em pouco tempo a gente muda a opinião de, caraca, agora meu estilo musical, meu gosto tá indo mais pra lá. Como é que vocês sentem, assim, de pensarem como é que é a identidade da banda? Até porque eu acho que é um rock, pop, só que é uma coisa que eu sinto que tem umas influências diferentes, especialmente na parte dinâmica, uma coisa um pouco mais bem elaborada. Então eu queria saber como é que vocês pensam nessa identidade da banda mesmo. Cara, acontece isso. Acontece, assim, de a gente ouvir, talvez pensar que não é isso mais, mas é história, né? A gente tá escrevendo história. Pra existir o capítulo 2, a gente tem que escrever o capítulo 1, né? Então, assim, a gente se orgulha muito do que fez, tá? A gente tem muito carinho pelo EP, apesar de que a gente tem tendo consciência que a gente é capaz de fazer melhor, e eu acho que é isso que move toda banda a continuar, tá? Toda banda gravar um próximo disco. Eu acho que é o desejo de fazer uma obra melhor do que aquela que a gente já fez. Mas rola isso, assim, da gente ouvir e falar, nossa, será que é isso? Não, mas é isso. Não sei se é mais, mas já foi, então é. Acaba que é a história da banda. Você escrevendo isso ao longo do tempo. A gente aceita também, sabe? A gente tem muito carinho pelo EP. E também é muito engraçado que a gente pensa assim, nossa, nessa hora eu devia ter feito tal coisa, eu devia ter rolado uma segunda voz aqui, a gente devia ter feito uma virada de bateria diferente. A gente pensa essas coisas. E aí a gente quase entra naquela cilada de, nossa, deixa eu ir regravar o material. Ao invés, deixa eu pensar no próximo. Então a gente tem tentado focar nisso, sabe? Tudo que eu fazer diferente, então deixa eu fazer na próxima música, sabe? O trabalho tá lá e vamos fazer o próximo. Com certeza. Tanto em relação ao repertório do EP, a gente tem esse saudosismo, mas também em relação à formação. Você perguntou, mas são 3, mas e o baixo e tal? Então, assim, a gente tem repensado até isso. A gente tem tentado ser uma banda de 3 mesmo. A sonoridade do baixo, ela vai ser preenchida de algum modo, mas não necessariamente é indispensável a presença de um baixista, né? Não, a gente tá tentando degustar texturas e formações diferentes, a gente chegar com coisas diferentes, tanto em música quanto em formação, em conceito também, tudo é muito dinâmico. Legal. É interessante a gente repensar esses conceitos que vai ver antes seriam imprescindíveis pra uma banda. Caraca, tem que ter baixo. E falar tipo assim, pô, por que a gente não testa essa outra formação, a gente não testa essa outra versão? E aí é bem observado isso de que com o tempo você vai percebendo se você realmente quer uma presença de um baixo ou pra algumas coisas, ou como é que você vai suprir as frequências do baixo, na coisa mais grave mesmo pra inteirar tudo. Porque uma coisa que eu tava pensando é que é o seguinte, você vai ouvir muita música que
que a introdução é só um violão com voz, é só uma guitarra com voz, talvez uma bateria, mas geralmente, quando passa da introdução pra começar o verso, por exemplo, é quando entra o baixo pra, tipo, juntar todos aqueles instrumentos e falar pra você, agora a banda tá tocando junto, agora, entre aspas, começou a música, né, porque a introdução é uma coisa mais solta, e a pessoa tá chegando na música sem contexto, e aí depois você junta tudo, acho que muitas vezes com o baixo. Agora, se você toca uma música inteira sem o baixo, por exemplo, você pode pensar, tipo assim, caraca, quando é que essa música vai começar? Quando é que essa introdução super longa vai começar, né? Talvez só analisando um pouco. Então, mas você tá analisando o baixo como um instrumento. Se a gente for pensar em baixo como um timbre que ocupa as regiões graves, a gente pode muito bem substituir o instrumento baixo por um timbre, por um synth eletrônico que ocupa a região do baixo. Entendeu o que eu tô falando? Existirá um elemento de grave, um elemento de união. Não necessariamente ele será o baixo com a corda tocada, entendeu? E é muito legal a gente ser desapegado, eu acho. A gente desapegar da estrutura tão fechada da banda, daquela necessidade, porque a gente acaba testando umas coisas novas, né? Porque senão a gente não precisaria ter o surgimento de bandas novas. Se fui ao inferno, venci. Por amor, por Jesus, a luz eu sei que existe. Neuroses, problemas, dilemas, aprovação. Cada acorde eu guardo no coração. A partitura, cada nota, o arranjo eu escrevo. Harmonia, poesia, uma pausa, silêncio. Falling deep into the silence. Em termos de produtividade, vocês conseguem otimizar bem o tempo? Como é que é essa relação dentro da banda? Sim, num dia que a gente não dava conta, mexe com a cabeça da gente. Com certeza. A gente precisa pegar esse tempo e gastar ele de forma sábia, sabe, em direção ao nosso crescimento, que seja útil, que a gente consiga tirar um pouco disso. Mas também rolou um negócio que, assim, simplesmente não conseguia ser produtivo, sabe? O dia tava ruim. E aí, nessa pilha que a gente tava, vamos ser útil, vamos ser produtivo, vamos usar nosso tempo bem. Teve alguns dias que a gente chegou nesses embates, né? Nossa, eu preciso ser produtivo, mas eu não tô conseguindo. Isso gerou uma sensação de conflito muito grande. Só quando a gente conseguiu aceitar que ia ter que ser um dia de cada vez, a gente conseguiu ser produtivo. E aí a gente conseguiu fazer uma música nova, gravar uma música nova, gravar um clipe novo, sem o baixo, com uma formação nova. Uma música acústica, a gente nunca tinha pensado. Totalmente diferente disso que a gente já fez. Caraca. Voz, percussão. Não deixa de ser rock. E é rock. Não, e o melhor de tudo, a percussão foi uma mala. A gente tinha uma mala no estúdio, uma mala velha jogada. A gente chave. Bateu nela assim, não, mas que som legal dessa mala. Vamos fazer o bumbo nela? Pronto, tava lá. Caraca. O que soa meio como um paradoxo. Tipo, você tem tanto equipamento bom pra poder usar em um estúdio e você usa uma mala. Exatamente. Inclusive, isso foi um ponto muito legal, Du, que a gente tem um monte de equipamento. Tem um monte de equipamento à nossa volta. A gente tem equipamento de graça, aí você baixa um plugin lá, na internet, muito foda. Então a gente tem um monte de artifício. Mas tem hora que não é isso que falta. Tem hora que você precisa largar desse fetiche seu de gravar no telefunk e gravar no 58, às vezes é esse que vai dar onda. Essa música, a gente já tinha realizado todos os nossos fetiches musicais possíveis lá no estúdio junto com o Vini, porque é uma parede de equipamento maravilhosa demais, né? É um playground. Chega a brilhar os olhos. Nossa, nem me fala, cara, nem me fala. Então, assim, depois que a gente já, né, matou essa vontade de gravar com tanta coisa boa, a gente aquietou o coração, assim, a gente foi pensar do que a música de fato precisa, sabe? Como que nós vamos gravar isso aqui de outro jeito, que dê um tom mais orgânico pra música? E aí a gente foi tirando o equipamento, fomos tirando coisa. E aí acabou que a gente gravou um violão de nylon, um de ar, a mala de percussão e eu gravei voz. E o piano. E tem um piano. E eu toquei, sendo que eu nem sei tocar piano. Pezinho de galinha. Caralho. Pode ser 3 notinhas. Que fez total diferença. E era o que a música precisava. Então é muito legal esse ponto que
vocês trouxeram pro mundo dos músicos. Falta de equipamento não deve ser problema pra ninguém. Sim, e é tipo, conhecer, beleza, seu equipamento é limitado, mas conhecer o que é capaz de fazer nesse seu equipamento, mesmo que seja o melhor equipamento do mundo. Se é o melhor equipamento do mundo, você também tem que ter uma intuição legal de tipo, qual que é o propósito desse equipamento e em que sentido ele se encaixa dentro de uma música, dentro de uma mix, pra eu não usar ele de qualquer jeito só porque ele é bom, só porque ele é caro, só porque ele tá nos melhores estúdios. Isso traz essa transgressão, digamos assim, de usar equipamentos bons quando você pega uma mala e fala tipo assim, tamo no estúdio bom, tamo no estúdio top, temos os melhores equipamentos, a gente tá pagando caríssimo pela hora do estúdio, provavelmente sim, mas a gente vai gravar com uma mala mesmo. Exatamente. Foi justamente o que aconteceu. A gente gravou essa música nova com um produtor daqui de Uberlândia que se chama Beto Rosa. Eu cheguei lá, o meu violão tava com as cordas novas. Aí o Beto falou pra mim, cara, eu acho que nessa música rolava ser um som um pouco mais corda velha. Pega o meu violão aqui, que as cordas dele tá velha. Eu amo que as cordas... Toca nesse violão com a corda velha, vamos ver. Caraca. E a gente ouviu, soa melhor que meu violão com a corda nova, a corda velha. Pra aquele contexto, Pra aquela música. Caraca, que legal. Para aquele contexto. Então, tudo vai do que é que você está buscando. O equipamento pode ser o melhor do mundo, mas se você não souber que tipo de som você está querendo tirar... Mas isso é um desafio também, porque quando ele falou esse violão aí, vai tocar, a gente falou assim, vai nada. Vai nada. Aham. E aí que vem o conhecimento de um produtor como o próprio Beto Rosa. Tipo, caraca, quem tá de fora fala, pô, o cara vai mesmo largar a mão desse equipamento bom, que é quase que um consenso de que é melhor. Aí o cara, como um bom produtor, ele fala, na mix, isso aqui é o que a gente precisa, e ele desafia seus conceitos de melhor, pior. Não é melhor, pior, é diferente nesse caso. Exatamente. É isso que acontece. E quando a gente ouviu, a gente falou, velho, cara, vamos trocar todas as cordas do violão. Põe as Vamos pôr cordas corda velhas. velha. A partir de agora é só corda velha. Que legal. Welcome to paradise. Easy tiger, you need no disguise. Breathe in, I wanna see you burst in a scream. I am the owner of me. Welcome to paradise. Tem alguma coisa assim na banda e acontecimentos assim da banda que vocês guardam como algo diferente, algo que talvez vocês não esperavam? Porque falando um pouco de bandas em geral, as pessoas têm uma coisa em mente, mas é um universo tão grande que quando você para pra pensar, uma banda pode ser várias coisas. Pode ser uma coisa que tipo, todo mundo tá levando na descontração, pode ser uma coisa que todo mundo tá levando na seriedade, e ter o seu primeiro EP incrivelmente bem gravado, bem produzido, lançado com um profissionalismo legal, dá uma característica massa assim pra banda. E logo no seu primeiro EP já lançou uma coisa extraordinária, que eu acho que muita gente com uma carreira legal não lança algo tão bem feito, Nossa, sabe? obrigado. Nossa, que legal. Gostei desse comentário. Eu me amarro no som do EP, nossa, tipo, botar em loop e ficar ouvindo. A gente sempre teve, João, na nossa cabeça, assim, que a gente queria fazer uma coisa muito massa, sabe? A gente tava entrando de cabeça na música, querendo fazer uma coisa muito legal, sabe? Porque a gente já tocou cover muitos anos, agora a gente queria uma coisa nossa muito legal. Então a gente sempre quis alçar voos, assim, maiores, estamos nessa luta. Por isso foi tão importante pra gente gravar lá com o Vini, num estúdio tão equipado, tão legal. Pra gente foi fundamental, né, nessa caminhada pra começar com o pé direito. E eu acho que o maior marco que a gente tem na banda foi essa gravação, porque mudou os nossos horizontes, assim, a gente sabe hoje muito mais que tipo de som que a gente é capaz de tirar, que tipo de som que o estúdio é capaz de produzir, o quanto é legal a gente colocar outras pessoas na produção pra gente ouvir opiniões diferentes. Então, você perguntou de um marco, assim, de um dia que foi muito legal pra gente, eu acho que foi a semana que a gente gravou o primeiro EP, pra mim. É a semana que eu tenho guardado no coração, assim, foi incrível, transformador. Que pelo que parece, deu uma virada de chave na cabeça de vocês, ou pelo menos a sua, né, Isa? Super, super. Não, os meninos também, a gente conversou, foi muito engraçado. A gente voltou a viagem em São Paulo, a gente veio de carro, e a gente só falava nisso. Falava, nossa, meu Deus do céu, que loucura que foi isso. E a gente trabalhou com tal equipamento, e aí o Santiago deu tal dica pra gente, aí o Cocó gravou, a gente tava assim, em êxtase. Com tudo que tinha acontecido, que a gente tinha tido acesso. Então, foi muito massa. Foi uma virada de chave pra todo mundo, eu acho. Né? Cara, tem uma frase do Fernando Mitelli que fala assim, ó, milagres acontecem quando a gente vai à luta. E eu acho isso muito foda, porque você perguntou, tem alguma coisa que foi marcante e tal. Eu acho que desde que a gente falou assim, vamos montar uma banda, tudo que aconteceu então foi marcante.
Os shows que a gente fechava, os tipos de evento que a gente era convidado pra fazer, ou até mesmo lá no estúdio em São Paulo, estar lá foi muito louco, mas lá acontecendo ainda coisas incríveis, foi do lance do Rapping Hood, da gente se encontrar. Essa história é muito... Então, às vezes a gente estar em São Paulo, encontrar com outras pessoas, eu considero que uma carreira de sucesso, ela é constituída por várias pequenas coisas inacreditáveis, saca? Você fala, véi, caralho, aconteceu isso mesmo? A primeira vez que a gente tocou com esse nome, Beliro, piada interna da banda, a gente troca as sílabas de tudo. Berilo, a primeira vez que a gente usou esse nome foi na abertura do show do Scalene. É. E eu sou muito fã. A gente falava assim, não, vamos lá ver o show do Scalene. Aí de repente o telefone tocou e falou assim, ó, vocês querem abrir o show do Scalene? Foi incrível. Caralho. Foi incrível. Claro, gente. Aí é o momento que você atende o telefone e fala, não é pra mim não. Não, hoje não. Liga amanhã de novo. É engraçado, ele tá falando que o telefone toca, mas de uma forma figurativa, porque é muito trabalho. É muito Às trabalho. vezes a gente que toca o telefone dos nunca outros, toca, né? na verdade. A gente que Entendi. enche o saco no telefone ali. E é verdade, velho. Tudo que a gente tem ouvido das outras bandas é assim, sabe? É Não tem outro jeito, não. ser hino, é ser bota na cara e Acho que você tem que ser duas coisas, cara de pau e enchedor de saco da galera. Pronto. eu acompanho muito a carreira do Lucas Fresno. Aquele repórter, o John Glenn, ele gravou um vídeo falando assim, eu tô gravando esse vídeo primeiramente porque o Lucas é muito chato e ele insistiu muito. Tô ligado. Ah, Aí eu sabe. falei, cara, que bom que eu não tô fazendo errado, então, né? Tipo, de ficar no pé, e, cara, de querer conquistar as coisas que a gente quer, porque o telefone nunca vai tocar, a real é essa. O cenário musical em geral, porque a gente tem que ficar enchendo o saco da galera pra conseguir fazer com que as coisas acontecem, né? Se a gente sentar e só fazer nosso som e esperar que alguém se apaixone, bem dificilmente vai acontecer. Então, como é que vocês sentem a união entre as bandas e parceiros musicais e essa galera que está no mesmo meio que a É banda? muito... Nossa, esse assunto é tão complicado. Sei como Deixa o é. Paulinho responder. O Paulinho é o pacificador do time mesmo. Pacifica essa Eu resposta. acho que primeiro a gente não teve tantas experiências assim ainda por conta do lugar que a gente está localizado geograficamente. Uhum. Porque aqui em Uberlândia as coisas funcionam um pouco diferente do que acontece lá em São Paulo. A gente foi lá para ver como é que era, a gente foi na em São Paulo, foi no Fabriquê, foi no Cine Joia, foi nos lugares ver como é que é o rolê. E lá tem muito mais banda fazendo esse complô aí para todo mundo segurar um na mão do outro e ir. Aqui em Uberlândia, por ser uma cidade 30 mil vezes menor que São Paulo, Vocês não são de Berilo, não? Não, Berilo é menor ainda, cara. Berilo é uma cidade no sul de Minas, eu acho. Tem 9 mil habitantes. É, a Ia nossa ser só tem- nós. a nossa tem quase 1 milhão, mas não é igual São Paulo. E sabe? aqui só do sertanejo é muito forte. Então demorou, assim, pra gente achar outras bandas de rock, principalmente bandas de rock que estivessem fazendo autoral. Então, desde o começo da banda, a gente tinha isso na cabeça de que a gente ia se juntar com as pessoas, que a gente tava afim de ajudar e de crescer junto. E é complicado isso, porque tem pessoas, tem músicos que pensam diferente. Uhum. Já vem assim, que trabalha sozinho, que Sim. a nossa estrada é uma coisa mais solitária. O que não tem problema, sabe? Aqui Então, não tem tanta gente assim pra gente poder se aliar também, tá? A gente, exatamente. aqui em Uberlândia, meio que a gente vai caminhando sozinho. A gente tá dando passos mais solitários por agora. Esperando até que Eu nem acho que, tipo assim, velho, a real é que a trampa é tão corrido, cara. não dá nem tempo, Não né? dá nem... Vai chegar a hora que todo mundo vai poder se apoiar, a gente quer muito ajudar todo mundo que der, vai chegar essa hora, e tomara que ela chegue depressa, né? Porque eu tô doido pra conhecer uma galera pra trampar junto com a gente. Tomara que não demore. Eu acho que não é nem por falta de se querer se ajudar ou não, é mais porque a gente tá tão ocupado fazendo o nosso corre e as bandas que a gente admira, que a gente faria uma possível relação, a gente tem certeza que eles também estão ocupados fazendo o corre deles, saca? Tipo, Ah, tá. eu acho que a gente não se alia porque a gente tá ocupado demais fazendo o nosso próprio Tá corre. todo mundo Isso trabalhando muito, isso né? Entendi. Mas aí, por exemplo, Uberlândia não é pequeno, mas também não tem uma cena musical de rock muito forte. Igual vocês estavam falando, comparado a São Paulo, não é aquele grande centro. Então vocês sentem uma necessidade de ficar, de certa forma, dependendo de São Paulo, indo pra São Paulo e usando a cidade de São Paulo pra crescer a banda? Eu vejo, cara. Eu vejo porque, principalmente que a gente faz som em inglês.
Então, quanto mais a gente entrar em contato com pessoas de uma cidade mais cosmopolita, que falam inglês e que conseguem perpetuar o nosso som pra frente, melhor vai ser. E a cena do rock de São Paulo é muito legal. Já tá muito estabelecida. E essas bandas já aprenderam a trabalhar juntas. Então, a gente gosta muito de ir pra São Paulo pra ver isso acontecer, pra gente trazer isso pra cá, trazer isso pra Uberlândia, porque tem vontade de pegar a cena de Uberlândia e falar, tá bom, então vamos ser uma cena de Uberlândia. A gente vai fazer isso. Eu tenho certeza que várias bandas de Uberlândia também querem fazer isso. E a gente vai caminhando nessa direção, de querer estabelecer uma cena aqui, de querer fazer um negócio legal. E eu acho que a gente consegue isso vendo outras cenas funcionarem. E a gente fala de São Paulo, tá aqui perto, mas a gente sabe que tem uma cena no Nordeste que é muito legal. Mas São Paulo tá perto, então a gente consegue ir pra lá com mais frequência. Mas eu acho que o foco, na verdade, do trabalho é online, né? A gente consegue atingir quem a gente quiser. todo mundo. A gente tá falando de São Paulo, mas não menosprezando o potencial de Uberlândia, Não, né? de jeito nenhum. O nosso público tá no mundo inteiro, entendeu? É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, e eu acho que online é o jeito que a gente vai conseguir mostrar a nossa cara pra todo mundo, eu E acho. Uberlândia tem muita gente legal, tem muito músico bom aqui na cidade, muitas bandas fazendo um trabalho legal e tal. E eu vejo que tá todo mundo, assim, num certo patamar de querer trampar e querer fazer seu corre, assim, o máximo possível. Então, já acho que vai rolar. E às vezes eu sinto que, tipo assim, por mais que a gente queira ter esse pensamento e essa atitude bem altruísta de, vamos fomentar a cena, vamos fazer de tudo, se a gente for realmente dar nosso corpo, nossa alma pra fomentar a cena, pra fazer com que isso aconteça, a gente teria que parar de trabalhar, fazer projetos na banda, parar de fazer outras coisas paralelas, parar de focar nessa coisa de gravar disco, etc, etc, porque é um trabalho muito difícil de você conseguir e demorado de você conseguir ir espalhando a informação, conseguindo os contatos, trazendo a galera junto, criando alguma coisa, lançando alguma coisa, fazendo uma produção, até que isso realmente ganhe uma consistência pra virar um festival que acontece todo ano, pra virar tal coisa que sempre acontece e criar realmente uma cena que vai se É consolidando. por isso que rolar todo mundo junto. Porque aí fica lá localizado numa pessoa só e essa pessoa não precisa abdicar de nada. Se for trabalhar todo mundo junto, funciona. Exato. Flashback, I do it again. Give me the pleasure I can leave out of my life to make you see I'm not a saint. Put a faith in me. I could pretend it wasn't my fault. Yeah, these Agora, outra pergunta, vocês não acham que talvez por vocês estarem em Uberlândia e olhando, vizinho São Paulo ali e a galera tá dando certo, será se não tem tipo uma romantização, uma utopia assim de tipo que lá é tudo mais verde, sabe? Porque querendo ou não, tem problemas diferentes em São Paulo. Claro. A gente já fez as contas de quanto custaria mudar pra São Paulo algumas vezes. Então, esse é um thumbs down, assim, enorme, que a gente sabe que é um desafio pra galera de lá. Apesar deles estarem todos juntos naquele centro, é uma cidade muito mais cara, é uma cidade muito maior, tem muito mais bandas, é mais difícil de você se destacar. Então, a gente fica olhando de cá e trazendo o que é de bom. Mas a gente nunca achou que São Paulo fosse a grama super verde do vizinho. A gente sabe que é terra de oportunidades, mas que é uma terra que é cruel também. É muito forte. Na minha opinião, eu acho que a banda é movimento, sabe? Se for para pensar, até as bandas de São Paulo não tocam em São Paulo o tempo todo. Elas estão sempre saindo e indo levar o seu trabalho mais longe possível. Eu acho que, inclusive, até Uberlândia tem uma localização geográfica que permite isso. Ele tá bem no centro do Brasil, assim. Todas as estradas do Brasil passam por Uberlândia, assim. Então, eu não sei, assim, São Paulo, na verdade, é onde os business acontecem, né? Mas a cena mesmo é todo mundo que tem um Spotify e um fone de ouvido. Legal, isso é muito verdade. O profissional seria o lugar onde geograficamente estão concentrados os profissionais, mas não quer dizer que necessariamente é lá que está acontecendo toda a musicalidade ao redor do Brasil, ao redor do mundo. Realmente, muita gente fala bem de São Paulo, mas aí quando você conversa com alguém que é de São Paulo, vai falar que uma das partes bastante negativas é justamente ter muita gente competindo com você, ter muitas outras opções, cores diferentes e produtos diferentes a serem vendidos, que aí muitas pessoas vão deixar de comprar o seu porque tem muita opção, enfim. Então se destacar realmente é mais difícil, mas talvez criar algo um pouquinho mais estável seja mais fácil, justamente porque eles alimentaram aquele público que consomem isso frequentemente. Beleza, esse público não necessariamente vai consumir só sua banda, vai consumir um monte de bandas, mas eventualmente vai chegar na sua vez, porque tem muita gente pra isso. Agora aquele destaque já não rola, a menos que você chame muita atenção. Exatamente. É o mal do Peter Parker. Grandes poderes vêm grandes responsabilidades.
vejo São Paulo como uma lupa, cara. É um amplificador. Se você for bom, você vai contar isso pra muita gente. Se você for ruim, da mesma forma, sacou? É uma lupa. A lupa só aumenta o que é o negócio, sabe? Vocês acham que vocês, talvez por falta de experiência, acabar fazendo alguma cagada que marcou? Talvez aconteceu alguma coisa de vocês não terem experienciado antes em Uberlândia, que quando vocês chegarem em São Paulo, vocês perceberam, tipo assim, nossa, eu sou do interior, entre aspas, de certa forma, que quem me vê vai falar, tipo assim, pô, eu sei que você não é de São Paulo. Tipo, acho que a gente não pagou nenhum mico muito grande, não. Todo mundo sabe que a gente não é de São Paulo. Só conversar 2 minutos com a gente, todo mundo já zoou nosso sotaque. Mas, por falta de experiência, a gente já experimentou dificuldade de lidar com uma série de acontecimentos, assim. Até de a gente, por exemplo, a gente foi na CIM, São Paulo, né, que é a Semana Internacional da Música, que acontece no final do ano. E a gente foi pra lá e tinha um tanto de gente legal, dando um monte de palestra, tinha shows muito legais pra gente assistir. E a gente ficou completamente perdido naquele universo, porque a gente queria ver tudo, queria falar com todo mundo, queria assistir todos os shows. E a gente acabou não fazendo tanta coisa assim, porque a gente ficava correndo de um lado pro outro. E só fazer uma rápida observação. Quem é de São Paulo sabe disso, que é impossível você consumir tudo. Que às vezes que já tivesse ido na feira pelo menos uma vez, já fala assim, deixa eu priorizar aqui o que eu tenho mais vontade de ver, porque eu aceita, você vai perder um monte de coisa. Também a gente foi pro estúdio lá com o Vini gravar o nosso primeiro EP. A gente até pela disponibilidade, tanta coisa de equipamentos que a gente queria usar, pode ser que a gente tenha deixado de usar equipamentos que teriam sido mais assertivos pro EP, porque a gente tava no fetiche de usar aquele tanto de coisa, era um parque de diversão. Com certeza. Então, pela falta de experiência, a gente já deve ter feito muita burrada, a gente já aprendeu muito, mas acontece sempre, a gente sempre se redime, a gente manda uns e-mails errados, de vez em quando, tá tudo certo. Acho que se você fizer com que a outra pessoa entenda de qual ponto você tá saindo, você fala tipo assim, não foi isso que eu quis dizer, se a pessoa entendeu, beleza, mas fechou. É uma história engraçada, eu vou contar essa história. Pode contar. Uma vez, a gente foi convidado a tocar numa festa numa cervejaria. E era só chopp artesanal, assim. Chopp artesanal, você sabe que é muito forte. E o bonitão aqui, todo tomando um chopp artesanal, papá. Aí, a gente chegou 1 hora antes. Nosso show atrasou, foi ser umas 10 horas da noite. Caraca. E o bonitão aqui mandando chopp artesanal. A gente foi tocar, eu já tava muito bêbado. Eu tava mais pra cá. Passou mal. Numa determinada música, eu passei mal. E eu tive que parar de tocar e virar pra trás pra passar mal. E aí eu desci do palco, parei de tocar, fui lá, fiz o meu serviço, né, que eu precisava, era urgente naquele momento. Mas aí o mais engraçado foi que eu voltei pro palco, né, voltei aquela moral baixa, o cervejeiro tudo fez assim, ó. Viraram, né, tipo rock. Eles comemoraram muito. Acabou que eu virei o ídolo. A gente foi, assim, ovacionado na volta. Patrocínio. A gente conseguiu patrocínios, fizemos Caraca. negócios. É uma borrada que virou meta. Não, que legal. Acho que tá aí uma visão legal sobre, não só uma carreira musical, mas sobre a vida em geral, que às vezes a gente faz umas burradas assim, que, pô, você consegue tirar um proveito bem positivo disso, porque tem gente que, caraca, eu nunca tive essa situação em que um baterista vira pra vomitar e tem que descer e paga mó mico, então ele me chamou a atenção, eu vou aproveitar isso. Eu lá na hora pensei, gente, esse povo nunca mais vai num show da banda. Nunca Hora mais que eu vão contratar a gente. Nossa, foi muito inesperado. Isso foi muito inesperado. Nem acreditei na hora que... Não é só o Bruno e Marrom que bebe pra caralho nas lives, não, mas também chapo. Agora vamos falar das partes também super positivas. O que vocês acham que é um negócio diferenciado da Berilo, além dessa parte instrumental de vocês enxergarem a música, vocês fazem um rock, por exemplo, que não precisa ser aquilo que toda banda faz, mas além disso, quais seriam outras coisas positivas da banda? Eu acho que a coisa mais legal sobre a nossa banda é o tanto que a gente pira no show. A gente curte muito o que a gente faz. Nós somos todos músicos em tempo integral. E tocar, cara, subir num palco, o palco é um espaço muito sagrado, sabe? A gente gosta muito das nossas músicas e a troca de energia com o público sempre foi muito legal, assim, porque a gente ama genuinamente o que a gente faz. Então, eu acho que se a gente puder chamar isso de diferencial, eu nem sei se é isso
Com certeza tem gente que sobe no palco e toca com cara de bunda. Não consigo entender como é que a pessoa sobe no palco, maquiada, de escova no cabelo e desce sem um fio sair do lugar. A gente desce do palco assim, morto, porque é a coisa que a gente mais gosta de fazer. E se tem uma coisa que eu acho que a nossa banda faz bem, é pular durante o show. Massa. Isso a gente faz bem. Inclusive, essa pandemia, desculpa o termo, fudeu com o desenrolar da carruagem. A gente tinha planos muito sensatos, eu acho, de, às vezes, ter mais ousadia mesmo, pra mostrar o nosso trampo pra mais gente, sabe? Cara, você começa, lança um EP super massa, e aí você, querendo ou não, vem aquele pensamento, aquele demôniozinho na sua cabeça, tipo assim, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Eu quero mais, eu quero Termina mais. essa frase. E aí, qual que é o próximo passo? O que nós vamos fazer agora? E aí a quarentena agora falou assim, pá, vai fazer nada. Vai ficar dentro de casa sem fazer nada. Foi muito foda, eu achei foda. Uhum. Mas uma observação, acho que seria ver que quando a banda tem essa mentalidade de qual que é o próximo passo, ela arranja jeitos de inovar em uma situação desfavorável. Nossa, Berilo é uma banda que tá compondo, tá lançando coisa durante a quarentena, o que muita banda não tá fazendo. Mas por quê? Porque é uma banda que pensa no próximo passo. Tem que rolar um equilíbrio também, sabe? Porque a gente pode se pegar nessa pira e ficar muito ansioso. Uhum. A ansiedade foi um problema. Com certeza. A gente estava muito ansioso para lançar, por exemplo, a gente gravou o EP, assim, rolou um tempo e essa espera pra gente foi muito dolorosa, sabe? A gente tava se coçando pra lançar, mas a gente falava, não, vamos lançar um negócio primeiro, tem que fazer um clipe, vamos lançar um single. E a gente pensando em todas as estratégias e a gente aceitando que ia ter que demorar um pouquinho mais pra gente lançar, foi um processo que causou muita ansiedade. E a ansiedade, tanto quanto o comodismo, é um vilão fortíssimo pra carreira dos músicos, eu acho. Porque, tipo assim, saber as prioridades de, tipo, ó, se eu lançar agora, eu não vou vender tanto merchan. Se eu lançar agora, não vai ter tanto alcance. Se eu lançar agora, a galera vai gostar da música, só que a gente não tem nenhum show programado por agora. Então, ter esse planejamento, esse foco, acho que é o grande diferencial daquela banda que sabe fazer lançamentos bem feitos, bem planejados, e daquela banda que lança só por lançar, gravou só por gravar, e tem seu conteúdo aí, agora ouçam e me deem os shows. Tipo assim, como se o público tivesse que ir atrás do som dessa banda só porque foi bem gravado, mas não foi bem lançado. Muitas vezes as pessoas pensam, tipo assim, ah, eu já fiz minha parte, eu já gravei, eu já produzi. Mas não é só isso, tem que pensar no planejamento e na distribuição. Muito músico não quer pensar porque pensa daquela forma, ah, música é arte, todo mundo tem que apreciar a arte. Mas tem essa parte business que é chata pra caramba, de tipo, gente, a gente não pode lançar hoje, a gente tem que esperar, que eu imagino que foi o grande divisor de águas, assim, de uma banda que acabou de gravar um negócio incrível, mas fala assim, cara, a gente vai ter que lançar esse próximo ano ainda, ter maturidade pra Foi muito difícil, assim, a gente ganhar essa maturidade, sabe? Segurar a ansiedade de lançar nosso primeiro disco, de lançar nosso primeiro material, porque a gente queria fazer uma coisa muito bem feita. Com certeza. É que nem vocês estavam conversando com o Vini no podcast de vocês, que se você correr na pré-produção, não adianta a captação ficar incrível. Se você captar mal captado, não adianta você achar que a Mix vai consertar. Se a Mix já estiver muito ruim, não adianta você achar que a Master vai consertar. Não adianta a gente ter um trabalho incrível na mão e correr pra lançar e lançar mal lançado e lançar sem pensar, porque aí você perdeu o tempo. Mas, assim, é muito compreensível a ansiedade que é lançar um material que tá pronto e dar esse passo em direção à maturidade foi muito doloroso. Inclusive, tem um single aí, tá pronto. Tudo pronto. E a gente tá custando a segurar ele, a gente quer mostrar pra todo mundo, mas a gente sabe. Tem que fazer pré-save, tem que fazer não sei quantos dias de campanha, tem que mandar pros portais, tem que falar com todo mundo. Parece tipo aquele emprego que você aceitou, mas na entrevista de emprego o cara falou que, tipo, que era outra coisa completamente. Falou só metade com o que você vai trabalhar. Porque o músico tem disso. Ah, eu sou músico, eu vou trabalhar com música. Deixa eu te falar um negócio, cara. Se você quiser ser profissional, você não vai trabalhar só com música. Você vai trabalhar com música, com pessoas, com business, com imagem, com muita coisa que exige de você essa maturidade. Aí acho que muitas vezes a gente olha pra trás e vê uma banda com canções tão bem feitas quanto um Led Zeppelin na época,
quanto um Iron Maiden, aí você fala tipo assim, pô, por que essa banda não deu tão certo, não bombou tanto quanto o Led Zeppelin, quanto o Iron Maiden? Será se eles lançaram no tempo certo? Será se eles fizeram todas essas etapas que é invisível pro ouvido de quem tá só ouvindo? Assim, a gente brinca que o que a gente menos faz é tocar. E o que a gente mais faz é planejar os próximos passos. É pesquisar, ver o que a gente vai fazer, novos jeitos de tocar outras coisas e novos festivais que estão surgindo. E novas bandas que estão surgindo, a gente escuta muita gente diferente. Então a pesquisa é um trabalho incessante e é o que a gente mais faz. Tocar mesmo, ensaiar, por exemplo, a gente tem tempo que a gente não faz. Eu tenho a impressão que as pessoas que não trabalham com música pensam também que é só isso, né? Você vai lá, você vai passar o dia inteiro tomando cerveja, compondo no seu quarto e vai sair coisas incríveis e você vai gravar e você vai lançar. E aí alguém vai escutar você e vai enlouquecer e falar, nossa, eu vou te transformar na maior estrela do planeta. E não. Se você estiver ouvindo a gente, se você estiver começando uma banda achando que é desse jeito, tá errado, não é assim. Com certeza. Isn't it lovely? You got a chance to be queen. You try to catch me, you can't. Don't say goodbye, we're not friends. Nobody else there to blame. The end. You try to catch me. Fala um pouco sobre a música nova. Essa música foi criada durante a quarentena, a gente tava lidando com essa loucura toda e a gente se forçando a trabalhar, não, vamos compor, a gente tem que sentar, a gente tem que produzir. E aí depois de uns dias um pouco ruins, que a gente tava meio travado, o Cláudio apareceu com essa música que fala sobre esse período que a gente tá vivendo, sobre um tempo de extrema incerteza e de que a gente não tem controle sobre nada. A grande questão da música é a gente abdicar do controle, porque a gente não tem controle de nada que tá acontecendo. Uhum. E aí a gente ouviu a música de cara assim, falou assim, nossa, essa música, você curtiu a minha explicação da música? É isso, não é? Total, é isso, total. Aí a gente pegou essa música a primeira vez e a gente já gostou dela de cara. Eu falei, não, essa música é diferente. A gente falou com o Beto Rosa, ligamos pra ele, falando, Beto, pelo amor de Deus, põe a gente no estúdio e vamos trabalhar. E aí parece que ele tava nessa mesma vibe, sabe? Ah, eu preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa. A gente foi pro estúdio. 3 dias depois a música tava pronta. Caraca. Ficou lá, anjos e pensando, e a gente deu muito certo. Nós 3 e o Beto como produtor. Então esse negócio também de não ficar pensando em maneiras novas de tocar novas coisas, de tocar mais coisas, aquilo que a gente tava falando de tipo assim, pois a gente ficar olhando pra trás e falar como é que eu poderia mudar essa música, essa coisa que a gente tá compondo, ao invés de qual que é o próximo passo, qual que é a próxima música, e simplesmente aceitar essa música que não tá perfeitinha, mas deixa ela aí, porque eventualmente vão vir ideias. Acho que é assim que consegue resultados rápidos e efetivos, de veio com uma ideia, trabalha a ideia, começa a pré-produção, começa a produzir, e 3 dias, puf, tá pronto. Por quê? Porque não rolou esse bloqueio mental de um perfeccionismo. Exatamente. Não, nossa, não rolou jamais. Com o nosso EP, com o Inner Space, a gente tinha um preciosismo muito grande, a gente queria encher as músicas de muita coisa, é um EP que tem muita coisa, a gente tava com muita energia acumulada. A gente tava tentando. Acho que a gente tava tentando impressionar um ao outro. Ah, saquei. A gente abdicou total de qualquer coisa de ego, de vaidade, e a gente só colocou na música o que ela precisava. E eu acho que esse é o motivo pelo qual é a música mais diferente e a melhor que a gente já fez. O melhor produto que já saiu de nós 3, eu acho. Não é? Sei. Não é? Olha, não concordou, não. Ô, Paulo, você não acha? Eu acho Polêmica. incrível essa música. Treta. Vai ser a próxima. É isso mesmo. O melhor vai ser sempre a próxima, mas no momento, né? A gente abdicou total do perfeccionismo e foi. I go searching where I fit in, and I know. So drop the rope, sailor. Muito obrigado por essa conversa, galera. Foi um prazer falar com vocês. E deixa aí as redes sociais de vocês. Contem um pouco dos projetos futuros. Então, galera, tem muita coisa legal pra acontecer. A gente vai lançar esse próximo single. Eu não vou contar nome, não vou contar mais nada. É um single muito massa que a gente tá muito ansioso pra vocês ouvirem. Vocês podem seguir a gente em todas as redes sociais, Oficial Berilo no Instagram, Oficial Berilo no Facebook, Banda Berilo no YouTube. Muito obrigado pelo convite, a gente ficou muito feliz de participar, foi muito legal, muito massa. Obrigado. Valeu demais, muito obrigado. Falou. Foi um prazerzão. Vocês também podem me seguir em @jvrvilela, @jvrvillela, no Instagram, Volume 11, @volume 11,
ou até mesmo o site do Volume no 11, volumeno11.com. A gente fica por aqui. Muito obrigado, galera, e até a próxima. So drop the road, sailor. Let the wind get back to sunny shore. Esse episódio foi editado por Yannick Vidal. Drop the road, sailors. Oh, drop the road. I know you wanna run away, but fear's just an old friend. We walk hand in hand. Gather your faith.